Sabe, quando a gente abre o manual de instruções, para montar um móvel, por exemplo, a expectativa é sempre de ter aquela clareza, né? Uma coisa robótica. Sim, absoluta. Sem margem para dúvida. Exato. O texto lá diz: insira o parafuso A no orifício B. A linguagem ali não abre espaço nenhum para debate. Mas e aqui que a coisa complica quando a gente passa para a tentativa de construir uma sociedade inteira? Esse manual de instruções, que a gente chama de direito, muda totalmente de figura. Com certeza. O texto das leis continua lá, impresso no papel, estático. Mas o sentido real dessas palavras se transforma, drasticamente dependendo de quem lê. E da época em que a leitura acontece, das tensões políticas do momento, o que parecia um manual super claro vira, na verdade, um verdadeiro campo de batalha. Nossa, e essa transição do texto fixo para esse significado fluido é exatamente o núcleo das nossas fontes de hoje. Nesse nosso mergulho profundo, a gente está analisando materiais que traçam toda essa jornada humana, a tentativa constante de decifrar as próprias regras que criamos. O que seria, de forma bem resumida, a história da hermenêutica jurídica. Uhum. E o que a documentação revela para quem acompanha essa história é que debater como lemos uma lei não é uma mera tecnicalidade chata para tribunais. É um reflexo de como a humanidade tem tentado há mais de 2 milênios domar esse caos da convivência, sabe? E decidir quem é que detém o poder de ditar a verdade. Pois é. E logo no primeiro contato com os textos base da nossa análise, especialmente na obra clássica do Carlos Maximiliano, tem uma separação que a gente precisa fazer de cara. Hermenêutica de um lado e interpretação do outro. Ah, sim. É super tentador usar as duas palavras como se fossem sinônimos. Exatamente, muita gente faz isso. Mas a literatura faz questão de traçar uma fronteira bem clara aí. Vamos imaginar a pintura de um quadro. A hermenêutica seria o equivalente à teoria das cores e àquela paleta de tintas, sabe? Aham, a base teórica. Isso. É a ciência teórica que organiza, que sistematiza e estuda quais são os métodos que a gente tem disponíveis. Ela dita as regras das misturas ali na paleta. Já a interpretação, não. A interpretação é a ação. É atitude prática. Perfeito! É o momento em que o artista pega o pincel, escolhe as tintas dessa paleta e toca a tela em branco, que, no nosso caso, seria o caso concreto na vida real, né? Exato. A hermenêutica dá o ferramental e a interpretação é o uso disso diante do problema. E o lado mais fascinante que os registros históricos mostram é que esse ferramental não nasceu, sei lá, em gabinetes refrigerados de tribunais modernos. Longe disso. As raízes dessa paleta de tintas são profundamente mitológicas. A própria palavra hermenêutica, que surge lá na Grécia Antiga, carrega o DNA de Hermes, né, o deus mensageiro. O mensageiro dos deuses. E o trabalho dele não era nada simples. Ele transitava entre o Olimpo, que era um reino divino, caótico, totalmente incompreensível para a gente, e o mundo mortal. O papel do Hermes era literalmente traduzir a vontade insondável dos deuses para uma linguagem que os humanos pudessem absorver. Nossa, e essa ideia de traduzir algo obscuro para o mundo inteligível atravessa toda a filosofia grega, né? A gente vê isso com Platão, Aristóteles, que começam a usar a lógica para organizar o pensamento. Sim, eles dão os primeiros passos racionais. Mas e aí que está o salto que realmente planta sementes do que a gente vive hoje no direito acontece em Roma? Ah, os romanos. Pois é, os romanos eram extremamente práticos e obcecados por regras, mas o comecinho do sistema jurídico deles era, na verdade, quase místico. O nosso material aponta para a figura dos álgures. Uhum, os sacerdotes. Exato. Eles eram encarregados de ler os presságios para entender o que os deuses queriam em determinada situação. E a mecânica disso é bizarra para os nossos padrões. Envolvia sacrifício de animais. O sacerdote abria o animal e lia o espaço entre as partes das vísceras. Entre as partes. É. E o termo em latim para isso é inter partes. Daí que a gente herda a palavra interpretar. Sensacional. É ler nas entrelinhas procurar um sentido oculto que não está óbvio à primeira vista. Mas esse caráter sagrado do direito em Roma foi, com o tempo, sendo substituído por uma técnica jurídica muito sofisticada. Até demais, eu diria. Sim. Se a gente avançar uns séculos, chegamos no Império Bizantino. O imperador Justiniano, lá no século VI, realiza talvez a maior compilação de leis da história, o famoso Corpus Iuris Civilis. Só que, o imperador tinha um medo paralisante. Medo
Do que exatamente? De perder o controle sobre o próprio texto. Ele achava que os juristas iam distorcer as leis dele. A solução que o Justiniano encontrou foi drástica. Ele transformou a interpretação da lei num crime. Uau! Crime de verdade. Crime de falsidade. Para ele, se um jurista ousasse explicar ou comentar a lei, estava cometendo um crime. O raciocínio dele era estrito. Só quem cria a lei tem autoridade para dizer o que ela significa. Espera aí. Mas isso gera um problema prático colossal. Se o imperador proíbe a interpretação, como é que a vida real funcionava nos tribunais? Pois é, a conta não fecha. Não fecha. Imagina dois vizinhos lá em Roma disputando a posse de, sei lá, uma carroça quebrada na beira de um rio. A lei do Justiniano provavelmente não tem um artigo específico sobre carroças quebradas perto de rios. Claro que não. A linguagem nunca dá conta de todas as possibilidades do comportamento humano. A lei jamais fala por si só. Então, quando esse impasse chegava no tribunal, o magistrado era obrigado a resolver. Ele não podia mandar o caso de volta para o imperador toda vez. E é justamente essa impossibilidade de não interpretar que forçou os romanos a criarem mecanismos intelectuais incríveis para contornar a rigidez da letra fria. Como eles faziam isso? Quando o texto literal não resolvia o problema, eles quebravam a norma em 3 dimensões. Primeiro, analisavam o corpus, que é o corpo físico da lei, as palavras ali no papiro. Tá, o texto em si. Isso. Se a palavra não bastasse, eles olhavam para a ratio, ou seja, qual era a finalidade prática ou a razão de ser daquela regra. Faz sentido. E, por fim, eles buscavam a mens, que seria a mente, a vontade ou o espírito por trás da lei. O Ulpiano, que foi um jurisconsulto romano famosíssimo, chegou a cravar que, mesmo quando a lei parece cristalina, ela ainda assim exige esse processo de análise. Isso ataca diretamente um mito gigante, né? Que é muito repetido nos corredores do direito até hoje. Tem aquele velho jargão em latim que diz in claris cessat interpretatio. Ah, clássico! A interpretação cessa quando a lei é clara. Isso. Mas as fontes históricas desmentem isso categoricamente. Porque pensa bem, como a gente sabe que uma lei é clara sem antes interpretar o que ela diz? Exatamente. O texto não acende uma luz verde dizendo eu sou claro, ou uma luz vermelha dizendo sou ambíguo. Não mesmo. A clareza não é um brilho mágico. A clareza já é a linha de chegada de um processo mental que o leitor fez, muitas vezes inconsciente. Perfeito. E bom, a queda desse mundo antigo levou a tradição jurídica para a Idade Média. Ali, o sentido das leis se ancorou fortemente na teologia, na lei divina, muito do que a gente vê em Tomás de Aquino, por exemplo. A justificativa era Deus. Mas a grande ruptura que define como a gente pensa o direito hoje ocorre na modernidade. O iluminismo varre a Europa e traz uma sede implacável por previsibilidade matemática. A razão acima de tudo. Exato. Filósofos contratualistas, tipo Thomas Hobbes, argumentam que a humanidade precisa trocar aquele caos da liberdade natural pela ordem ditada pelo Estado. O direito deixa de ser justificado por Deus e passa a ser justificado pela razão humana, expressa unicamente na lei do Estado. Isso tudo culmina ali na França pós-revolução. E a gente precisa entender o trauma francês da época para quem está ouvindo se situar. É fundamental. Antes da Revolução, os juízes do antigo regime eram, na sua maioria, nobres corruptos. Eles distorciam os costumes locais só para favorecer a aristocracia. Então, quando a burguesia toma o poder e o Napoleão promulga aquele famoso Código Civil em 1804... O famoso Código de Napoleão. Ele mesmo. A ideia principal era basicamente amarrar as mãos do judiciário. O juiz passa a ser visto como uma figura extremamente perigosa. Muito. E é exatamente daí que nasce a escola da exegese. A premissa que eles impuseram era de que o Código de Napoleão não tinha erros, não possuía lacunas. Era um sistema logicamente perfeito. Intocável. Fechado. O único método tolerado para o juiz era o gramatical. O sentido estava todo no dicionário. Era a tentativa bizarra de transformar o ser humano que julga num algoritmo rudimentar. Uma máquina de calcular. Isso! O Montesquieu até escreveu que o juiz devia ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. A escola da exegese exigia que a decisão do juiz fosse um silogismo lógico perfeito. Como funcionava esse silogismo na prática? Imagina a estrutura clássica. A premissa maior é a lei genérica. A premissa menor é o crime ou fato que aconteceu na rua
e a conclusão é a sentença, quase matemática. Então, se a lei diz que furtar da cadeia e a pessoa furtou, A consequência automática é a cadeia. Acabou. Não se discute o contexto social, se a pessoa estava com fome, a época, a moralidade, nada. O intérprete era só uma engrenagem que processava texto. só que o defeito letal dessa máquina de calcular jurídica é o choque com a realidade, né? É inevitável. Pensa bem, a França do início do século XIX andava a cavalo. De repente, a Revolução Industrial explode, trens começam a cruzar a Europa, fábricas gigantes surgem, as relações de trabalho mudam de uma hora para outra. Como é que uma máquina programada com as leis de 1804 ia dar respostas justas aos problemas inéditos de 1880? Não tinha como, o código não previa o futuro. Impossível. E a linguagem do código, que eles juravam que era perfeita e fechada, começou a mostrar todas as suas ambiguidades naturais diante dessas inovações. Resumindo, a máquina travou. Travou legal. E ao travar, forçou a Europa inteira a buscar rotas de fuga. O século XIX vira um palco de rebeliões teóricas contra o Código de Napoleão. A primeira grande reação não é na França, mas lá na Alemanha com o Savigny e a escola histórica. Os alemães sempre trazendo outra perspectiva. Pois é, e eles ainda não tinham um código unificado na época, o que facilitou aceitar que o direito não é uma fórmula matemática que serve para sempre. O Savigny propõe que o direito é um fenômeno cultural vivo. Ele nasce do que ele chamava de Volksgeist, o espírito do povo. Ou seja, o método histórico-evolutivo entra em cena. Exatamente. Para interpretar uma lei, o juiz precisa entender como a sociedade evoluiu desde que o texto foi escrito. E um pouco depois disso tem a jurisprudência dos interesses, capitaneada pelo Rudolf von Jhering. O Jhering entra no debate com uma visão super pragmática. Ele observou que o direito existe por motivo de sobrevivência social. A lei não é um fim em si mesma, sabe? Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta para proteger algo. É aí que ele introduz o método teleológico. O termo vem de telos, que significa finalidade. Se o texto literal de uma lei leva a um absurdo prático, o juiz tem que investigar qual era o interesse econômico ou social que o legislador queria blindar. Decidir com base no propósito da lei. Isso, e não só na gramática cega. E olha, essa flexibilização ganha tanta velocidade que o pêndulo vai parar no extremo oposto da escola da exegese. Surgem teóricos como Kantorowicz e François Genis, que fundam o movimento do direito livre. Direito livre? O nome já diz muito. Eles admitem o que os franceses tinham pavor de ouvir. O texto da lei é fatalmente cheio de buracos, ele envelhece. Para a escola do direito livre, se aplicar a norma escrita gerar uma injustiça, no caso concreto, o juiz tem autorização total para abandonar a lei do Estado. Abandonar a lei. Sim, e buscar a solução na realidade social ou até no seu próprio senso íntimo de justiça. O texto simplesmente deixa de ser o limite. Bom, a princípio essa teoria soa como um alívio, né? Parece que devolveram a humanidade aos tribunais. Mas e aqui a gente precisa alertar quem está ouvindo carrega um perigo catastrófico. Qual? Se a lei escrita pode ser simplesmente ignorada em nome de um ideal abstrato de solução justa, quem é que define o que é justo? A cabeça do juiz. Exato. O juiz passa a ter um poder quase divino. A sociedade inteira fica refém das convicções pessoais, dos preconceitos e até do humor do magistrado que estiver de plantão no dia. A gente entra num terreno de autoritarismo judicial e perde a única coisa que o contrato social prometia: a segurança jurídica, a certeza das regras do jogo. E para conter esse pânico da insegurança, o século XX viu o surgimento de Hans Kelsen, com a famosa teoria pura do direito. O Kelsen tentou arrumar a casa. Tentou. Ele quis construir um muro de contenção, higienizando o direito de qualquer contaminação moral, política ou sociológica. Na hermenêutica, a proposta dele ficou conhecida como a teoria da moldura. A moldura de Kelsen. Isso. Ele reconheceu que a lei não entrega uma única resposta matematicamente correta. Ele não era ingênuo. Em vez disso, ele disse que a lei desenha uma moldura que delimita várias opções possíveis. O juiz, na hora da sentença, estaria só fazendo um ato de vontade, escolhendo uma dessas opções que cabem dentro da moldura. A mecânica parece até brilhante na teoria, mas na prática... Na prática, revelou uma falha sistêmica devastadora.
que a literatura chama de positivismo kelseniano. Sim, porque pensa comigo, se a lei é só uma moldura e qualquer escolha do juiz ali dentro é válida, só por ser a vontade de uma autoridade oficial, não tem como filtrar perversidade? Nenhum filtro moral. Nenhum. Imagina uma norma ampla que diga, sei lá, o governo deve garantir a segurança nacional. Isso é uma moldura gigantesca. O judiciário de um regime totalitário pode muito bem entrar dentro dessa moldura e afirmar de forma legal que prender ou exterminar uma minoria específica é necessário para a segurança nacional. Estaria formalmente dentro da lei. Exatamente. A teoria pura de Kelsen era cega para o conteúdo. Ela não fornecia defesas morais contra a barbárie. E as ditaduras do século XX usaram exatamente essas margens legais, essas molduras, para justificar atrocidades cometidas estritamente dentro da lei. E o colapso desse formalismo todo forçou a academia a buscar socorro fora dos limites tradicionais do direito. A saudação, ou a revolução necessária, veio da filosofia da linguagem. É o que as nossas fontes chamam de giro hermenêutico. O giro hermenêutico é a virada ontológica liderada por filósofos gigantes como o Martin Heidegger e o Hans-Georg Gadamer. O conceito central aqui desestabiliza tudo que a gente falou até agora. Por quê? Porque até então a hermenêutica era tratada como um alicate, uma ferramenta que ficava na gaveta, e o juiz só pegava quando a lei era difícil de entender. O Gadamer muda o foco da ferramenta para o ser humano. Para ele, nós não usamos a interpretação. A nossa própria existência no mundo é, por natureza, um ato contínuo de interpretar. Nós somos seres forjados na linguagem, né? Exatamente. E isso destrói de vez aquela velha fantasia da escola da exégese de que existe um distanciamento cirúrgico entre o sujeito e o objeto. O juiz francês lá de trás acreditava que o código era um objeto intocável e que ele era um sujeito neutro, sem bagagem, que só extraía a verdade. Pura ilusão. O giro hermenêutico prova que todo leitor se aproxima de um texto carregado das suas pré-compreensões. Os valores, a religião, os preconceitos estruturais, tudo viaja com a pessoa na hora em que ela lê uma simples frase. Legal. A neutralidade absoluta é uma ilusão cognitiva. O que nos leva direto para um conceito vital do Gadamer, a fusão de horizontes. Funciona assim: o texto criado pelo legislador lá há 100 anos tem o seu próprio horizonte histórico com as amarras da época. Já o juiz de hoje tem um horizonte histórico completamente diferente. São dois mundos distintos. Sim. A interpretação não é o juiz tentar resgatar magicamente o que o legislador de 1920 estava pensando. A interpretação genuína acontece no momento do impacto. O horizonte da obra colide e se funde com o horizonte atual do intérprete, no presente. E dessa fusão nasce o sentido vivo. Mas, um ponto de atenção importante para a audiência. Fundir horizontes não significa transformar a leitura num vale-tudo. Não é uma anarquia interpretativa. De jeito nenhum. O material traz um exemplo ótimo. Imagina o impacto cultural da peça Hamlet, do Shakespeare. Cada diretor de teatro hoje em dia que encena Hamlet funde o seu próprio horizonte com o texto original. Um diretor pode focar mais nas intrigas de poder, outro pode focar na saúde mental do personagem. O roteiro é o mesmo, mas a obra gera significados novos. Sem destruir a obra. Exato. Porém, existem limites estruturais severos. Não importa o quanto o horizonte de um leitor se funda com a obra literária de Harry Potter, por exemplo. Ele jamais vai conseguir extrair dali um manual de física quântica. A estrutura do texto não tolera isso. O horizonte do texto impõe um freio criativo em quem lê. Nossa, e essa necessidade imperativa de observar os limites do passado enquanto se decide o presente é a espinha dorsal do pensamento de outro gigante, o Ronald Dworkin. Dworkin é fundamental. Ele propõe que a gente pare de ver o direito como um sistema matemático fechado e passe a enxergar através das lentes da literatura. Ele cria a metáfora do romance em cadeia ou chain novel. Explica como funciona. Imagina que um grande livro está sendo escrito não por um autor só, mas por gerações de autores consecutivos.
Cada juiz ao longo da história é um autor responsável por escrever apenas um capítulo dessa longa narrativa. Ah, vamos detalhar o peso dessa metáfora, porque ela é genial. Suponha que a gente esteja escrevendo o capítulo 5 de um romance policial. Nos 4 capítulos anteriores, escritos por outros autores, o protagonista foi estabelecido como um detetive humano, bem melancólico, que trabalha numa Nova York super chuvosa. Tá, esse é o cenário. Quando a gente assume a máquina de escrever no capítulo 5, não dá para simplesmente dizer que o detetive, na verdade, é um dragão que solta fogo e vive em Marte. Seria ridículo. Seria uma fraude com toda a história que veio antes. O juiz contemporâneo opera sobre a mesma restrição. Diante de um caso novíssimo de, digamos, liberdade de expressão na internet, ele vai escrever um capítulo inédito para lidar com essa tecnologia, mas ele é visceralmente obrigado a manter a coerência e a integridade com toda a jurisprudência constitucional do passado que já lidou com censura. Ele tem que continuar a mesma história, tentando fazer a melhor versão possível dela. Exatamente. E essa obrigação de coerência encontra seu ápice no cenário contemporâneo brasileiro, muito influenciado pelo que a gente chama de crítica hermenêutica do direito, que tem como expoente o jurista Lênio Streck. O pós-positivismo entrando em ação. Isso, bebendo na fonte do Gadamer e do Durkheim, o Streck ataca diretamente aquela herança nefasta do movimento do direito livre, a ideia do livre convencimento do juiz. Aquele perigo do juiz decidir só pela própria cabeça. Exato. Ele chama isso de solipsismo, que é essa postura arrogante, onde o sujeito acha que a única realidade válida é a da própria mente. Isso não tem mais lugar num Estado democrático de direito. Tirar a liberdade de alguém não pode se basear no que o magistrado sente intimamente. A virada de chave pós-positivista estabelece que o sistema precisa dar a resposta adequada à Constituição, e não a resposta adequada ao gosto pessoal de quem veste a toga, né? Perfeito. E para amarrar o intérprete a essa responsabilidade, os princípios do direito deixam de ser só sugestões morais bonitinhas. Verdade. Antigamente, invocar a dignidade da pessoa humana era quase um enfeite na petição. Hoje, esses princípios têm musculatura normativa absoluta. Eles têm força de regra, trancando as portas para aquele decisionismo puro. Eles são os faróis que iluminam toda a extensão do romance em cadeia que você citou, garantindo que o capítulo de hoje não desfigure o projeto constitucional. É fascinante olhar para trás e ver o mapa completo do que essas fontes nos entregaram. A gente começou essa nossa conversa olhando para carcaças de animais, onde os álgores romanos liam o futuro nas vísceras. Pois é, e fomos parar na pretensão francesa de tentar transformar o juiz numa calculadora matemática. Sobrevivemos àquele pêndulo perigoso do direito livre, a tentativa falha do Kelsen com as molduras de leis cegas para a moral, até chegar na constatação inescapável de que interpretar não é só uma técnica. É a fusão entre o passado e o presente. E a lição monumental que fica para quem nos acompanha é essa quebra de ingenuidade, sabe? Textos não falam sozinhos. Nós estamos condenados a projetar a nossa bagagem histórica em tudo que lemos. Mas reconhecer isso não significa aceitar qualquer interpretação. Não. Muito pelo contrário, reconhecer a nossa própria falta de neutralidade é o que nos impõe o dever de sermos ainda mais rigorosos. Exige o compromisso de não sequestrar a lei para fazê-la dizer o que a gente quer na hora da raiva política, mas sim interpretá-la com integridade. E para coroar esse nosso estudo de hoje, tem uma daquelas provocações filosóficas maravilhosas. Uma verdadeira aporia no final das fontes. Um paradoxo impenetrável. Isso. A Constituição moderna existe como um antídoto contra os caprichos de curto prazo. Ela serve para limitar a força esmagadora da maioria política de uma certa época, garantindo que as regras do jogo não mudem ao sabor dos ventos. Certo. Mas e aqui dá o curto-circuito se a gente combinar a força desse documento com a teoria da fusão de horizontes lá do giro hermenêutico? Se o texto original só ganha vida de verdade quando se funde com as angústias e a cultura da sociedade presente, quem está, no fim das contas, limitando quem? Uau! É uma pergunta excelente. O texto constitucional do passado continua forte o suficiente para frear o intérprete de hoje? Ou é o intérprete de hoje que, disfarçado sob a capa da hermenêutica, reescreve os limites do texto a cada nova sentença? Fica a grande dúvida. Voltando àquela nossa metáfora lá do comecinho, nós estamos mesmo apenas montando o móvel seguindo o que foi planejado no manual?
Ou a gente está silenciosamente serrando a madeira e construindo algo totalmente novo enquanto finge que está lendo as regras? Fica aí a reflexão.